Magic in your eye, danger so real. Seja bem-vindo a mais um episódio da La Gringa, eu sou a Dan. E eu sou a Paloma. E hoje a gente tá aqui com a Kelly Lorena. A Kelly é uma amiga nossa, agora da Paloma também. Mas eu conheci a Kelly na faculdade de Direito. Nós três estudamos na mesma faculdade, no NASP, Engenheiro Coelho. E a Kelly, ela fez parte da minha sala no último ano. E aí eu descobri hoje, né? Porque eu achei que eu tinha conhecido a Kelly pelo Instagram. Mas na verdade foi num grupo, a gente fez um trabalho em grupo, também descobri hoje, também não lembrava, gente. Então vocês eram da mesma sala? A gente era da mesma sala. Como assim, Pra Dara? você ver como a faculdade de Direito queima seu neurônio, né? Porque eu não verdade. lembrava. Realmente. Mas enfim. Kelly, a gente tá muito feliz de ter você aqui hoje, que finalmente deu certo. A Kelly mora na Irlanda, ela vai falar um pouquinho sobre ela. Mas assim, muito, muito feliz, porque demorou um ano, já faz um ano que a Kelly tá pra vir pra cá e só hoje que deu certo. Mas enfim, Kelly, vou parar de falar e agora eu quero saber de você. Introduz aí pra gente, fala um pouquinho de você, de onde você veio, onde você tá. Sabe aquelas perguntas do Globo Repórter? Como sobrevive? Como vivem? O que comem? Como vive? Ai. Muito obrigada, primeiramente, muito obrigada pelo convite, que foi feito há um ano atrás. Verdade. Enfim, muito obrigada. Assim, muito nervosa, primeiramente, de estar aqui com vocês. Pra mim é tipo, meu Deus, eu sou uma celebridade, me sentindo. Meu nome é Kelly, eu tenho 28 anos, estou aqui na Europa, já vai fazer 3 anos, em abril do ano que vem. Eu morei, antes de vir para Irlanda, em Portugal. Eu estou aqui na Irlanda, já vão fazer 8 meses. Eu vim para estudar inglês aqui, fazer um intercâmbio. E eu estou muito feliz, é um país maravilhoso. Eu sou completamente apaixonada pela Irlanda. Vivi muitas boas experiências também em Portugal, mas, assim, realmente ainda tem todo o meu coração. E como a Dandara falou, a gente se conheceu, né, na faculdade de Direito. Eu sou formada em Direito lá no Brasil. E hoje estou por aqui, vivendo essa vida maravilhosa, maluca de imigrante. E lá no Brasil você é da onde, Kelly? Eu sou do Pará, mas nascida mesmo em Manaus, Amazonas. Não sabia disso! Nossa. Assim, Não mas acredito. 4 anos de idade pro Pará, meu pai, né, e a minha irmã, que é a minha mãe. Calma, gente, não se assustem, isso daí é coisa também, mas não. É porque é a minha irmã que me criou, a minha irmã mais velha, juntamente com o nosso pai. Então, a gente se mudou, eu tinha 4 anos de Manaus, a gente foi pro Pará. E aí depois eu fui fazer a faculdade em São Paulo. Ai, que legal. E eu acompanho você no Instagram e uma vez você voltou pra casa e você pegou barcos pra ir pra casa. Não é um lugar que você pega a estrada e ir de carro, né? Como é que é? Conta pra gente rapidinho. Não, nossa, gente, hoje em dia não é mais assim, porque abriram uma estrada lá. Agora a gente tem uma estrada que tem como a gente acessar outras cidades, lá da cidade onde meus pais moram, que é tipo uma ilha. Mas antigamente só dava para chegar lá através de barco. Então era 2 dias de barco. Imagina, me sentia tipo assim, a Jane no filme, porque assim, só mato e rio. E assim, eu lembro muito Boto dessas viagens. cor-de-rosa também? Sim, com certeza. Nadava horrores com os botos cor-de-rosa na praia. Gente, é assim, às vezes até fica assim. Você tá nadando com o boto cor-de-rosa. Não, Ai, mas meu Deus. assim, é uma coisa muito fora do comum. Eu lembro que quando eu ia pro NASP, que foi onde a gente se formou, parecia que eu já chegava em um outro país quando eu voltava para casa, porque era uma realidade tão diferente, assim, você vê, assim, eu tenho que passar 2 dias até chegar na minha casa, 2 dias Dormir na rede dormir na rede, sem no internet, bar. nada, no barco. Então, assim, era bem ribeirinha mesmo. Pra você ver como é o nosso país, né? Como que é Aham. diferente, né? Não é A necessário cultura. sair do Brasil, né? Pra ver as diferenças. Sim, é muito Parece outro doideira. país. E como que essa menina lá da rede, do barco, do Pará, do Amazonas, do Açaí, saiu e foi parar na Europa? Como é que foi isso? Então, gente, eu sempre fui, assim, eu falo pra minha família, e eles também, assim, pensam muito isso. A Kelly é fora da caixinha. Eu nunca tive uma pessoa de exemplo na família pra falar assim,
ai, nossa, fulano mora fora. Mas Hum. isso foi surgindo dentro do meu coração ao longo do tempo. Eu acho, assim, que eu sempre fui realmente uma pessoa muito livre, assim, muito de pensar tudo que eu vivi na minha infância, tudo que eu conheço, a minha realidade eu quero diferente. Eu quero Uhum. conhecer o mundo e tudo mais. Então, com 13 anos de idade, eu saí de casa, da casa dos meus pais, muito novinha. Eu fui primeiro pro internato, adventista também, naquela época, e aí depois eu fui, consegui uma bolsa de estudos na cidade, em Belém, né? E fiquei morando assim na casa dos outros. Então, assim, sempre fui assim muito de Independente. independente, isso, de pensar mesmo, não, o que que eu quero agora, o que que eu posso fazer agora, eu quero coisas diferentes. Sempre não, mas conforme o tempo foi surgindo no meu coração essa grande vontade Uhum. de sair do Brasil. Europa, na verdade, nunca foi o objetivo. Na verdade, eu tinha até uma coisa assim, eu tinha sonhos. Olha que louco, mas eu tinha sonhos que eu tava na Europa. Sim, gente, geograficamente naquela época eu era muito novinha. Não sabia direito, assim, o que era Europa, mas eu lembro que era um lugar muito antigo. E como eu sonhei isso mais de uma vez, com o tempo eu fui tipo assim, é Europa. Mas assim, eu tinha esses sonhos, mas eu tinha um sentimento ruim depois que eu tinha esses sonhos, porque eu ficava assim, nossa, mas é muito antigo, é muita, né, Na que é, Disney, New York, né? Então, tipo assim, eu nem sei, é uma coisa muito louca, assim, pessoal, que eu tenho até com Deus, de pensar, não, se eu já tava, eu acho até, te talvez, preparando. me preparando, mesmo que eu tinha esse sentimento de, nossa, muito antigo, mas parecia que eu já tava vivendo nesses sonhos uma realidade. Então, Uhum, uhum. Que legal. veio a oportunidade de eu ir para Portugal, primeiramente, Que né? Que foi eu o tive primeiro país que você pisou. Foi a primeira viagem internacional da sua vida. da minha vida completamente sozinha, sem ninguém na viagem, o coração assim, ó, meu, Menina. o que que eu vou fazer agora? E E assim, você eu foi só pra passear? Como que foi a primeira viagem? sim, não, então, eu tinha minha prima que Uhum. morava, no Algarve, que é a parte do sul de Portugal. E assim, ela sabia já, desse meu sonho de morar fora e tudo mais. Ela, inclusive, hoje, na verdade, eles são residentes no Canadá, mas eles estavam lá, essa minha prima, o esposo dela e as filhinhas, e ela falou, Kelly, vem pra cá, a gente tá aqui, a gente pode te ajudar, te acolher aqui, vem pra visitar, ver Sim. se você gosta. E aí, se você não gostar, até porque eu tinha o visto, né, de 3 meses de turista, que nós brasileiros podemos ir até Portugal e ficar 3 meses como turistas. Então, assim, eu fui muito aberta. E só que, pela vontade de Deus, em um mês eu consegui o visto para trabalhar. Em um mês. Caramba! Porque naquela época Portugal tinha acabado de liberar uma nova lei, que era um novo visto, Aham. que entraria em vigor naquele mês que eu entrei. Então, quem tivesse, enfim, entrando em Portugal durante aqueles meses, poderia aplicar. E aí, no primeiro mês eu consegui o visto, eu falei, gente, então tá aqui mesmo, E né? que ano foi isso, Kelly? Isso foi em 2023. Nossa, recente, legal. Caramba, que doideira. Foi assim, nossa, foi assim, Portugal é lindíssimo. A região, inclusive, ali que eu morei nossa, fantástica. Quem quiser dar um Google, é ali na parte do Algarve. Eu morei em Albufeira, que assim, é um dos lugares mais turísticos aqui da Europa. Então, e depois disso, essa parte da minha família, eles foram embora. E eu fui subir para o Porto, e fiquei morando ali no Porto por um tempo. Inclusive, você tem um vlog no YouTube sobre o Porto, Tenho, né? Um vídeo bem legal tenho. que você fez. Tenho. Uhum. Naquela época eu estava mais assim, para mostrar assim, minhas aventuras e tudo mais. E aí tem uns Uhum. vídeos mesmo que eu gravei, mostrando algumas curiosidades sobre Portugal, sobre as praias e sobre o Ai, que Porto. legal. Sim, foi muito legal. E eu quero muito saber como você saiu de Portugal pra Irlanda, mas queria lembrar aqui o pessoal que a gente tem um episódio com uma amiga da Paloma, né, Eu ia falar Paloma? isso agora.
Tem um episódio aqui sobre vida em Portugal, que foi também a nossa primeira convidada de Portugal. Acho que por enquanto a gente só teve ela. Mas ela se chama Jéssica Floss. Então tá aqui na playlist do 0800, o episódio sobre Portugal. Ela também que ela foi com a família e com o filho, né? Então, tipo Foi com o assim, quem filho, foi com a mãe, foi com todo mundo então, quem tiver junto. curiosidade, ela explicou sobre visto, explicou É, sobre trabalho, salário. Então, se muito quiser legal. curiosidade, dá uma pesquisada. Mas aí você ficou quanto tempo em Portugal e aí por que a Irlanda? Como é que foi esse processo? Então, assim, eu fiquei em Portugal no total quase 2 anos. Eu sou muito grata a Portugal. Eu vejo assim que foi muito da vontade de Deus eu ir para lá. As experiências que eu tive foram experiências muito desafiadoras, muito mesmo. Eu não quero realmente adentrar muito nisso, talvez, porque a gente pode até fazer isso em outra ocasião. Realmente, assim, eu tive algumas experiências um pouco difíceis, pessoais mesmo. Sofri, assim, um pouco com essa questão de que, infelizmente, lá a gente tem essa questão de xenofobia, e lá, realmente, infelizmente, eu fui uma das pessoas que sofri bastante com isso. E aí, no último caso, foi de uma questão, como eu disse, mais grave que ocorreu contra mim. E quando isso aconteceu, quando isso estava acontecendo, eu sempre fiquei assim, ok, eu posso continuar aqui, mas eu também posso tentar um outro país. Claro. E eu tive amigos aqui, na Irlanda, em Dublin, e assim, quando eu comecei a conversar com eles e tudo mais, eles falaram, Kelly, vem aqui, vem conhecer a Irlanda. Você nunca saiu de outro país, de Portugal, no caso, né? Eu ainda não tinha visitado outros países. Então eles falaram assim, vem, fica aqui um tempo, conhece a cultura, não desiste ainda da Europa, porque realmente naquele momento assim, eu já estava querendo desistir, voltar pro Brasil. Tava muito, é o normal. Sim, tem essa vida de imigrante, a gente passa por muitas, assim, é uma Passa. montanha russa de sentimentos. E assim, tudo que acontece, que às vezes são momentos difíceis, a nossa vida, a vida às vezes ela é difícil, na vida imigrante ela, assim, é um zoom maior, muito maior, o sentimento que a gente carrega. Então, enfim, resumo, vim pra Irlanda. Só que assim, eu tava muito fechada. Quando eu vim pra Irlanda, eu lembro que assim, eu falei assim, eu vou, mas assim, eu realmente, eu acho que eu desisto, mas eu não quero mais continuar aqui na Europa, e eu acho que não foi mesmo pra mim. Mas eu não esperava, né, que Deus ele ia falar assim, tá bom, mas você vai se apaixonar pelo país, tá bom? Desde o momento que você pisar nele. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu fiquei aqui 3 meses, e eu lembro, assim, que, assim, foram os melhores meses da minha vida. Realmente, assim, me conectei muito com a cultura. As pessoas aqui são muito maravilhosas. Eu já tive outras experiências, assim, diferentes da que eu tive em Portugal. Então, assim, veio a partir daí. Só que o meu visto era de apenas 3 meses também aqui. Eu não poderia ficar mais que isso. Então, eu pensei assim, ok, estou completamente apaixonada por esse país, então eu vou voltar para Portugal. Nesse momento, eu fui atrás de toda a questão, né, do que eu precisava fazer para ser estudante aqui. E nesse momento, consegui a escola e tudo mais, mas voltei para Portugal porque precisava ainda resolver algumas coisas lá. E aí, nessa, voltei e depois retornei para cá. E agora eu cheguei aqui em fevereiro desse ano, novamente. Olha, que Que legal. legal. Que legal que você se apaixonou pela Irlanda, assim, de primeira, né? Sim. E eu sei que tem muita gente, assim, depois que eu cheguei e fiz muitos amigos aqui, obviamente tinham pessoas que estavam mais tempo aqui e eles falavam muito sobre a questão do clima, que é inclusive uma coisa que, para quem está pensando em vir para cá, é um desafio se você realmente não é acostumado com, né, temperaturas mais frias, ou realmente você precisa se preparar emocionalmente para a questão de que você, assim, agora inclusive já está começando, mas dias que não tem sol. A Dandara, as meninas, a Dandara e a Paloma devem saber até mais do que eu sobre isso, de neve e tudo mais. Aqui onde eu tô não neva. Realmente o tempo fica bem feio e tem uma depressãozinha e tudo mais. Óbvio que a gente pode se cuidar para não deixar que isso se agrave, mas Sim. é o comum aqui. A Irlanda chove bastante, é frio.
mas eu realmente amo, não tenho o que fazer. Eu gosto muito daqui. E o que foi que fez te apaixonar, assim, então, pela Irlanda, quando você chegou? E eu acho assim, a primeira coisa foi realmente, assim, as pessoas. Os irlandeses em si, eles são pessoas que eu falo até assim, que eu sempre falo isso pra eles quando eu faço alguma amizade assim na rua, que eles são muito parecidos com a gente que é brasileiro. Eu Ah, tenho essa sensação, sim. Eles Interessante. são pessoas muito alegres, muito abertos a conversar com você e, assim, eles são muito, friendly, muito abertos. Uhum, "Ai, de onde uhum, você é?" E, assim, eu pelo menos nunca sofri nada, assim, em relação à xenofobia e tudo mais, assim, aqui. Então, mas assim, realmente eles são pessoas muito alegres, muito animadas. Isso, assim, era um ponto que me pegava muito. Então, assim, foi a primeira coisa que eu me apaixonei pela alegria deles. Eles uhum, são pessoas muito alegres, apesar do clima deles serem uhum. difícil. E Pois aí, é. e foi uma coisa assim que eu fiquei, nossa, gente, ter essa experiência, porque eu sou realmente uma pessoa de pessoas. Eu Uhum, preciso me sentir bem com pessoas. Então, ter essa diferença, assim, radical de experiência que eu tive lá em Portugal e tendo essa aqui agora na Irlanda, foi, assim, uma das chaves, eu diria. O ponto mais uhum, forte pra, tipo, eu realmente me apaixonar pelo país. uhum. Ai, que legal. E qual que é o lado, se assim, pode falar o que vier na sua cabeça, primeira coisa, qual que é o lado bom de morar na Irlanda? Tipo, Olha, eu diria assim, obviamente a gente sabe que na Europa em si é uma grande diferença do que é a vida, a qualidade de vida no Brasil, uhum, mas realmente essa segurança de você poder andar na rua e saber, enfim, que você não está correndo perigo, óbvio que mulheres, né? A gente sempre tem um cuidado maior, mas Uhum, ter esse cuidado não, mas tipo, ter essa calma de saber que não vai enfrentar essas dificuldades, sabe, uhum. durante a nossa vida aqui. E eu diria também assim, a Irlanda hoje, ela é um país onde é um dos maiores salários aqui da Europa. Então, assim, Sério? que sim, legal. A eu Irlanda não parece tão sei pequenininha. ela é pequena, mas Ah, assim, pagam bem. é mesmo? Sim. Assim, eu não vou saber agora, desculpa gente, eu deveria ter dado um Google. Mas assim, eu não sei agora em Uhum. eh, Ranking. qual o ranking hoje da Europa que ela tá, mas assim, é um dos melhores salários. Então, Uhum, assim, até uma das coisas assim que, poxa, me pegou muito, porque infelizmente Portugal é bastante baixo, é um dos menores. Então, assim, uhum, discrepância também, obviamente, é uma das coisas muito maravilhosas daqui, porque realmente a sua hora ela vale, né, uhum. pelo seu trabalho. Então, E seria você acha que existe melhor qualidade de vida aí que em Portugal? pelo olhar de quem realmente se incomoda com o clima, eu diria que Portugal é uma boa opção, porque realmente Uhum, é onde, assim, Portugal ele tá ali no sul da Europa, então é o lugar que mais tem sol por mais uhum, tempo. Inclusive eu morei no Porto, que fica no norte de Portugal, e mesmo lá, assim, o clima ele é muito agradável. Então, assim, nesse parâmetro de clima, quem realmente pensa, poxa, mas isso aqui pega muito para mim, realmente, assim, talvez não seja aquela melhor escolha, mas pelo âmbito financeiro, pelo âmbito de qualidade de vida, realmente poder comprar mais suas coisas, não só sobreviver, uhum, porque eu via muito isso também lá em Portugal. É óbvio que não chega nem aos pés do que é no Brasil hoje em dia, mas realmente assim, o seu salário era assim, sobrevivência. Hoje em dia, um imigrante viver ali, a gente precisa trabalhar muito. Não que a gente não trabalhe também muito aqui, mas assim, você não recebe a uhum, altura. Então, realmente tem essa balança aí entre os dois. uhum. Legal. Última perguntinha antes de a gente falar mais sobre como é o relacionamento na Irlanda. Como que é o healthcare na Irlanda? É público ou é privado? Eu sempre tive essa dúvida. Então, da saúde. Da saúde. Então, algumas coisas são públicas e algumas Hum, coisas são privadas. Eu realmente
não tenho muito conhecimento. Eu tenho conhecimento, mas assim, como eu, estudante. Uhum. Mas algumas coisas que eu tenho para falar, que são muito interessantes, que quando eu cheguei aqui, eu achei, inclusive, é muito bom para falar para as mulheres aqui do podcast, que muitas coisas que a gente, exames de Papa Nicolau, testes de. Agora eu esqueci o nome, aqueles testes. Mamografia. Não, tipo, para você ver se tem alguma doença sexualmente Ah, tá. transmissível, enfim. As DSTs. Elas são isso, elas são gratuitas aqui. Então você consegue fazer, tipo assim, um Papa Nicolau, consegue fazer alguns exames totalmente gratuito. Outra coisa também, anticoncepcionais. Você colocar DIU aqui é tudo gratuito. Nossa, São coisas que, quando eu cheguei aqui, as pessoas me falaram, eu falei, gente, maravilhoso. chocada. Uhum. Sim, Que bom. então para você, eles realmente tem muito aqui esse cuidado pela saúde da mulher, sabe? Eu senti pelo menos isso, porque você consegue ir ali na farmácia e falar, então eu preciso, por exemplo, ou de um anticoncepcional ou de uma pílula do dia seguinte, totalmente gratuito. É só você mostrar a sua carteira. Aqui a gente chama de. A gente tem tipo uma carteirinha, como se fosse do SUS, alguma coisa assim. E aí é só a gente apresentar o número e aí é muito tranquilo. Isso é maravilhoso para quem é mulher, né, e quer se cuidar. Sim, claro. Tudo mais. Você sabe alguma coisa relacionada como é a maternidade, licença maternidade? Não. Não, tudo bem. Não é um assunto que eu sei muito bem. Sim, não, tudo Mas bem. vai Eu fiquei saber, em curiosa. nome de Jesus. E aí você volta aqui pra contar pra gente. Conto, Vai ser pelo gente. microfone que eu fiquei emocionada. A Ai, gente faz um episódio perfeitinho. só sobre maternidade, então, depois. Nossa, a solteira falando de maternidade. Calma. Mas é assim mesmo, já prevejo. Ali, eu fiquei pensando aqui, né? Você falou que eles são super amigáveis, iguais aos brasileiros e tal. E aí, como que é o esquema, assim, de fazer amigo? Porque aqui, não sei a Dan, né? Mas eu acho que ela concorda comigo. Aqui é uma coisa muito formal. Você, Uhum. sei muitos lá, steps. vários steps Sim. até você ser considerado um amigo, um esquema mais ou menos assim. E aí as pessoas são muito, tipo, de ligar e colocar no calendário quando vão se ver. E aí, tipo, não é a gente vai se ver e o rolê vai durar o quanto tempo for durar. A gente vai se ver por umas 2 horinhas no jantar e tal. Como que é fazer amizade com o irlandês? Como eles são? Como são os relacionamentos deles? Sei lá, trabalho, ou até namoro, se você souber, quiser contar pra gente, porque a gente tá curioso pra comparar. Sim. Não, então, assim, o que eu vejo também aqui é basicamente isso também. Eu acho que você, realmente, para eles considerarem você, assim, um amigo, principalmente no trabalho e tudo mais, precisa de um tempo, principalmente, assim, onde eu trabalho, por exemplo, eu percebo que as irlandesas, né, os irlandeses, eles tiveram uma maior abertura comigo mesmo conforme o tempo foi passando, e eles foram me conhecendo mais. Mas isso não exclui a questão de eles sempre terem me tratado muito bem. Então, eu acho que isso é uma coisa que, para mim, é muito importante. Esse respeito, esse carinho, enfim, pela Claro. pessoa em si, Já é um bom começo, né? com certeza. Então, tipo, o que eu vejo dos exemplos que eu tive realmente essa questão de que também tem, eu acho, esses passos até você realmente ser considerado um amigo, mas eles têm realmente essa questão de eu não vejo eles sendo tão frios, sabe? Eu realmente vejo assim um, uma um carinho mesmo que eles têm pelas pessoas, sabe? Eles são pessoas muito alegres, então isso acaba contagiando, então fazer amizade com eles. Fazer amizade leva um tempo, mas você consegue ser bem tratado, consegue ter uma Legal. conversa animada e aberta com eles, assim, facilmente. E eles são de compartilhar, por exemplo, eu tô falando porque eu tô pensando na gente, né? Tô pensando, sei lá, em mim. Não vou nem falar por todo mundo, nem todo mundo é igual. Mas eu acho que os meus amigos brasileiros, a gente, sei lá, entrou no Uber, começou um papo com o Uber, aí do nada você tá falando da vida, porque minha tia não sei o quê. Como são os irlandeses? Eles são abertos a esse ponto ou também nem tanto? Nossa, muito. Que Inclusive, legal. tem várias amizades, assim, amizades aquela, né? Mas ponto de gente, assim, velhinhas, que eu sentava assim do lado. Nossa, teve uma que mostrou a foto do casamento do neto. E ela mostrava Que fofinha. esse inglês e eu tentando, porque o sotaque também é completamente diferente. Queria Assim, saber isso.
De tudo que eles têm, ó, assim, o próprio sotaque é um sotaque, assim, um pouco mais carregado. Uhum. Um inglês, assim, inclusive eu ficava assim: "Gente, eu vim aprender inglês na Irlanda, só que é totalmente diferente do inglês que eu já ouvia no Brasil", porque eu tô Aham. acostumada com o inglês dos Estados Unidos, Hum. mas, assim, aqui é totalmente diferente, totalmente Ah, diferente. Por exemplo, eh ai, deixa eu lembrar agora aqui, tipo, "Thanks a million". Ai, eu acho esse lindo. Thanks a Eles million. não falam "thank you", "thanks", não, "thanks a million", "how are you great", e tudo é "oh, sorry, sorry". Eles estão, assim, passando perto de você, a pessoa nem esbarrou em você, ela tá dizendo "sorry". Eu acho isso uma Hum. coisa, assim, muito fofa. Tem gente que não gosta, que eu já ouvi falar, assim, que eles pensam que é muito, ai, é muita frescura, alguma coisa assim, mas eu São muito realmente educados, assim, muito muito, polite. muito educado. Então, tipo, "Thanks a million", "What's the crack?", é tipo: como é que tá a vida? Como é que tá?". Tem muito esse Essa é sotaque. engraçada. o É, inglês que você aprende na sua escola, que você tá estudando, é o inglês deles, do sotaque deles. a gente pega um pouco do que eles falam no dia a dia, mas eu diria, assim, que é um inglês, na verdade, mais britânico. Por isso Entendi. que até minha cabeça, assim, ela precisa, às vezes, se reprogramar toda, porque no Brasil a gente tá muito acostumado com o inglês dos Estados Unidos. Então, aqui é mais para o britânico e também para o irlandês. A gente Entendi. Uhum. E só uma curiosidade falando de língua, as pessoas porque existe a gente sabe que a língua materna da Irlanda não é o inglês, né, mas o irlandês. E não, ainda é vivo na agora verdade mais o inglês? Porque é. antes eu lembro que, tinha-se muito essa preocupação de perder-se a língua, e eu acho que na verdade eles já chegaram a esse ponto, né. Sim. Inclusive, assim, já entrando nessa questão de dates, eu conheci, assim, né, 2 irlandeses aqui, um que eu realmente, assim, saí e tudo mais, mas, ele realmente me explicou, por exemplo, ele falava, assim, pouca coisa, sabe, irlandês, e não sabia mesmo, eu ficava assim: "Gente, como?". Mas aí eu ficava Nossa. assim: "Mas eu sou brasileira e não sei um tupi-guarani, deveria". Uhum. Aí, tipo assim, realmente, eles não têm muito isso, é mais o inglês. Tem muito escrito, mas tem muita gente que não conhece. Realmente pode ser que esteja se perdendo um pouco, mas assim, também é óbvio, eu tô falando, assim, pela minha perspectiva, que eu vejo mais, assim, pelas pessoas que eu conhecia, eles não tinham, assim, uma fluência na língua irlandesa. Ah, que triste, né, que vai se perdendo e É, tudo que vai mais. perdendo, né. Mas deve ter a área rural também, a Irlanda tem outros pontos, né. Sim, nossa, sim. Que Tem, legal. assim, as pessoas mais velhas, eles realmente têm. E aí tem mais isso também, assim, os sotaques das pessoas mais velhas são mais Aham. pesados, muito mais carregadas, porque muito dos irlandeses, eles gostam também muito de fazer esses intercâmbios pra fora. Então, Uhum. eles, assim, até o inglês deles se mistura um pouco, sabe. Uhum. Só que tem muito essa sensibilidade de tipo: "Ah, você não sabe inglês? Nossa, não, tudo bem, mas se Uhum. você consegue, tipo, falar alguma coisa, não, eu te entendo", sabe. Eu nunca me senti, inclusive, "Nossa, caramba, a pessoa ela tá meio assim, porque eu não sei falar direito", porque eu cheguei aqui na Irlanda, nunca tinha estudado inglês, né, só na escola que a gente não estuda, assim, Verbo direito. to be. É, mas eu nunca me senti, assim, ridicularizada por causa disso, pelos irlandeses. Não, Bom, nunca Legal. mesmo. que bom. Eu tenho uma curiosidade sobre comida. Qual que é o prato principal deles? Pra gente, arroz e feijão é o básico de todo dia, apesar que depende do estado também. Mas o que que eles são Sim. conhecidos por comer? Batata é alguma coisa que eles comem com Eles frequência? têm, assim, eles têm uma dieta, eu não experimentei ainda muita coisa, mas o que eu já ouvi falar, assim, é que é É. muita batata e muito, assim, carne muito apimentada. É uma coisa, Ah, eles Muita gostam muito de cerveja, né? muito. e cerveja. Nossa, a Guinness, cadê a Guinness, ô danada? Ah, Foi é. menina. Eu só lembro dela, juro. Quando eu vejo qualquer coisa Guinness, eu lembro da cachorra da Dandara. Gente, pra Mas quem não sabe, eu tenho uma cachorra Border Collie e o nome dela é Guinness, porque o meu marido foi pra Irlanda quando a gente tinha dado match eu lembro que eu seguia ele no Instagram, mas a gente não namorava. E aí ele foi visitar a Guinness, que é essa fábrica de cerveja, pra quem não Hum. sabe.
A única Guinness que eu conhecia até então era o Guinness Book, né? Que é aquele livro de records. Mas não sabia que tinha uma Ah, um cerveja. E padrão. aí, Guinness pra cá, Guinness pra lá. Ele amava Guinness. Eu falei, nossa, mas ele gosta muito, né? De assistir esses vídeos, assim, de records. Mas aí eu fui entender que era cerveja. E aí, quando pegamos nosso cachorro no carro, 2 meses, a gente não sabia se ia pegar ela naquele dia. E aí eu falei assim, vamos chamar ela de Chicago, vamos chamar ela de São Paulo. Eu com as ideias. Não, o nome dela vai ser Guinness. Aí acabou. Então é Guinness pra cá, Guinness pra lá, e é muito fofinho. Mas preciso eu ir, né? Pra Por visitar. favor, não, o Que convite já agora foi. falou da Irlanda aqui, me convenceu, né, Paloma? Convenceu você Ai, também? O pessoal parece ser legal. Tipo ai, assim, gente, o pessoal parece ser muito mais aberto. Não vou falar muito mais aberto, mas, pô, eu achei que. O que Mais você achou aberto que aqui, né? comparado com o Dos pessoal Estados daqui? Eu Unidos. achei mais aberto. Achei que E onde depende a muito do Paloma mora, estado é o também. mesmo clima. A Paloma não vai sentir diferença. É assim, ó. Nossa, vou até não nossa, comentar nada. assim, o clima é como eu tô falando pra vocês, né? Agora que eu vou ver como é o inverno daqui, né? É Aham. assim, já muita gente já falou, Kelly, se prepare. Sim. Mas, assim, realmente, as pessoas aqui, gente, tem muitos pubs aqui, é muito interessante. Tem uns pubs históricos aqui, e é lindo de ver, assim, a gente no Brasil tem muito essa questão de. Tem muita festa, né? E tudo mais. Eu vejo, assim, que às vezes vai muito pelo lado sexualizado e tudo mais, mas aqui nossa, eu amava ir nos pubs pra conhecer mesmo. Eles têm umas músicas, pra quem é fã, eu sou fãzaça de Titanic. É o meu filme, Hum. o meu pai, assim, que eu assistia quando era criança. Não sei pra quem já assistiu Titanic, quem não assistiu, mas tem umas danças que acontecem no filme, que inclusive, para quem não sabe, o Titanic ele foi feito aqui na Irlanda do Norte. Tem um museu aqui em Belfast, que é um museu que eu tô muito querendo ir. Deve ser muito legal. Tipo assim, eles trazem muito até a cultura nesse filme do Titanic, da cultura irlandesa. Então, assim, é muito lindo ver, assim, eles tocando as músicas aqui mais pra parte do gaélico e tudo mais. E é umas músicas muito legais, violino, eles têm os próprios instrumentos. Então, assim, é uma cultura muito bonita. Apesar da questão da língua, talvez esteja se perdendo um pouco entre os jovens, mas a cultura deles em si é muito bonita, é muito animada. São os pubs aqui, tem muita história. Que legal. Então é bem Dá pra ver o bacana. jeito que você fala que você gosta muito Sim. de morar aí. E Isso é muito legal. a gente quer ouvir muito mais sobre. Acho que deu um delay aí nos áudios. Peraí, Acontece quando a gente cortou. tá ao vivo. Foi? Acontece quando a gente tá ao vivo. É tudo feito na hora. Tá ouvindo agora, Paloma? Tô. Você mencionou um pouquinho sobre dates. A gente quer focar muito agora nesse assunto, né? Sobre você solteira agora, né, Ellie? E a gente quer Sim. conversar sobre isso agora no nosso segundo episódio. Mas antes da gente terminar, teria como você contar um pouquinho pra gente dos dates irlandeses especificamente, assim? Uma Sim. experiência. Porque aqui nos Estados Unidos, não se beija no primeiro encontro, não se beija no segundo, né, Paloma? Não. Lá pro terceiro, quarto. E se você passar do quarto encontro, você tá automaticamente namorando. Tipo, Gente, É sim. muito, eu acho que tem até a ver com a língua também, porque em português a gente fala, não, a gente tá ficando. E aí quando a gente tá namorando, aqui não, tá dating. Mas tá dating pra sair pra jantar ou tá dating de dating mesmo, de tá namorando real? Aí você fica nesse limbo pra descobrir, sabe? Não, mas muito então, doido. essa questão de date, assim, na Irlanda, eu tive. Eu tive duas experiências com irlandeses. E uma foi. Uma não. Assim, foi pouco tempo mesmo. As duas, na verdade, foram, assim, pouco tempo. Mas o que eu percebi, assim, no geral, conversando com as minhas amigas, realmente aqui. Eu acho que tem os dois lados da mesma moeda. Tem gente que começa a namorar, começa a sair com a pessoa. E aí tem os estágios, tipo assim, a gente só tá saindo, mas a gente não tem nada, a gente pode sair com outras pessoas. Aí, sei lá, depois de uns meses, aí, ok, a gente tá se gostando aqui, então a gente vai ficar só nós dois, a gente não vai mais conhecer outras pessoas. Aí depois de um tempo, a gente namora. Isso assim, eu tô trazendo mais das experiências dos outros, na verdade, porque as minhas foram diferentes. Mas a minha experiência mais forte com o irlandês, assim, no primeiro dia já tava assim, não quero mais ver ninguém. Estamos aqui só eu e você e a gente vai se conhecer mais.
E assim, foi, eu acho que, assim, sei lá, depois de umas 2 semanas já estava. Porque, assim, na verdade, eu também sou muito emocionada e eu sou muito, muito aberta com o que eu quero. Então, desde o princípio também, eu sempre falei: ó, se eu for namorar, é pra casar. Então, eu sempre. Enfim, já 28 anos, né? Então, a gente não tem muito mais tempo, assim, pra ficar perdendo. Não ser sincero, sabe? Então. Eu sempre fui muito sincera. Então, essa pessoa, esse irlandês, desde o primeiro dia, assim, ele que puxou mais, antes de eu falar dessa questão minha, mas, tipo, ele já começou a falar: não, eu gostei de você, a gente vai, por mim, a gente se vê todo dia e a gente vai já começar a namorar já já. Enfim, mas aí, quando foi, assim, eu acho que na segunda semana, por ele saber que eu tinha essa questão de que, enfim, que eu tinha a minha questão da minha fé e tudo mais. Ele fez até uma pergunta pra cá. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se você tivesse que namorar comigo hoje, eu sendo eu, quem eu sou, porque ele não acreditava enfim, em Deus, ele tinha as próprias crenças dele. Ele já fez essa pergunta. Então, assim, eu lembro que eu compartilhei essa pergunta com uma amiga e ela tava assim: nossa, meu Deus, calma. Ele também muito emocionado até demais. Então, assim, isso foi depois de 2 semanas. Obviamente, ele não estava me pedindo de casamento nem nada, mas ele, tipo assim, já queria saber se eu ia em frente, sabendo que ele não acreditava, né, no mesmo que eu, se eu ia em frente com ele ou não. E aí a resposta a gente pode deixar no próximo episódio, pra quem quiser saber. Ah, eu amei! Eu tô muito curiosa. Gente, aí depois disso, aí entra o meu encontro com Deus, o que eu aprendi nesses Ah, meses, como viver realmente, plenamente a minha solteirice. E a gente quer é. saber, meu Deus. Ó, você que tá nos ouvindo, semana que vem a gente tem o segundo episódio, né, Paloma? Sim, parte Com a 2 da Kelly, nossa a conversa com a parte 2. Kelly. Então, se você quiser saber o que aconteceu, o que o irlandês respondeu, o que deu, que eu quero saber já, né? Se você que tá ouvindo não é solteira e conhece alguém que tá aí com essa questão, né, de tentar realmente entender a espera e lutar, porque a gente também, perto dos 30, rola muita pressão, né? A gente tem muita ouvinte ali na base dos 30 anos. Então fica nesse segundo episódio, compartilha com seus amigos pra gente poder aprender com a Kelly, com a experiência dela e se ajudar, né? Porque é isso que ela gringa, né, Paloma? A gente é uma rede aí social, né, Exato. de apoio a outras mulheres imigrantes em qualquer lugar do mundo, gente. Não importa que país você esteja, estamos todos sofrendo com as mesmas coisas, para os mesmos desafios, só muda a localidade ali, Só muda o mas a endereço, gente se gente. entende, né? É isso A mesmo. gente... Kelly, muito obrigada por participar da parte 1. Eu tô amando Obrigada. saber de você e quero saber mais da Irlanda. Então, no próximo domingo para a parte 2. E você que está escutando, lembra que essa é a parte 1, que vai ficar aqui na playlist do 0800. E a parte 2 também vai estar aqui, mas semana que vem. Uhum, é isso Obrigada. mesmo. Até o próximo Beijo. episódio. Até mais. Tchau. Beijo!